Vamos ver na vida de Daniel o que aconteceu. Daniel, capítulo 2. Vamos lá. Daniel, para quem não sabe, ele é um dos exilados. Na época que houve o exílio, na época que houve a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, como você quiser chamar, eu chamo ele de Nabucodonosor. E ele levou o povo de Deus cativo para a Babilônia. E para quem mais ou menos já estudou sobre o assunto, antes dele levar todos levar todo o povo, para a Babilônia, antes disso, tem uma parte que ele leva primeiro os nobres, e Daniel está no meio dos nobres. Depois ele tem mais uma tentativa, até que ele faz a terceira e ele consegue levar Jerusalém cativa para a Babilônia. E aí a Bíblia diz que o Daniel, você lê o capítulo 1, ele foi criado ali no palácio, do rei. E uma das coisas que você tem que aprender com Daniel é que ele estava numa terra estranha, no meio de pessoas estranhas, estava como escravo na Babilônia, mas no versículo 8 do capítulo 1 diz que ele assentou dentro do seu coração: eu não vou me contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebe. E ele foi ao chefe dos eunucos e pediu para que se fizesse um teste de 10 dias, para ele, para o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Tinham outros nomes aí, mas para você lembrar aí quem são. Eram os 3 amigos de Daniel, que também faziam parte da nobreza e que tinham ido para a Babilônia também. E aí, nesse intervalo aí de 10 dias, Daniel falou: vamos fazer o teste. Deixa eu comer só legumes, beber a água, comer os legumes, e se no final desses dias você achar que a gente está mal, mas Daniel já estava na fé, a gente vai estar melhor. E foi o que aconteceu. Ao final dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles eram mais gordos, só à base de legumes, do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Diga amém? Por que ele não quis comer o manjar do rei? Porque era algo ali que não agradava a Deus. Tinha muitas coisas ali naquele manjar que não agradava ao Senhor. E Daniel não queria, de forma nenhuma, desagradar a Deus. Já pensou eu sentar numa mesa aí, tem cerveja, tem comida sacrificada a ídolo, tem um monte de coisa, e eu crente, carne sufocada, carne feita com sangue, e eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sei que a Bíblia condena isso, não comer carne sufocada, nem sangue, sarapatel, o chorizo, e está lá a galinha ao molho pardo, que diz que vai sangue também, e está lá cerveja, está lá vinho, está lá uísque. Senta aí, pastora, vamos comer. Opa, quem está entendendo? A pastora, eu não vou entrar em detalhes não, porque tem países, irmão, que se você não come o que lhe é oferecido, é ofensa para eles. Mas e agora, hein? Entre agradar os homens e agradar a Deus, Oh Deus, me tira dessa. Diga amém? Me livra do mal. Diga amém? Mas tem países que se você não come o que lhe é posto à mesa, para eles é uma afronta, é uma grande ofensa. Mas, meu Deus, e se o que tiver na mesa for coisas que eu sei que não agradam ao Senhor, que foram sacrificadas a ídolos, oferecidas a demônios, sangue, meu Deus, quem está entendendo? Sufocado, como não? Quem está entendendo?
vai morrer então. Quem está entendendo? Pastora. Então, Daniel ali, naquele manjar, ele sabia, tinha coisas que desagradavam a Deus. Eu não vou participar disso não. E Deus foi com ele. Tá. Nabucodonosor, esse rei que levou eles cativos, esse homem teve um sonho no capítulo 2, que é a nossa mensagem. E ele não conseguiu entender o sonho. E ele mandou chamar os sábios da Babilônia, os astrólogos, os adivinhos. Ele mandou chamar todos os que trabalhavam nessa área para poder dar a interpretação do sonho para ele. Só que ele percebeu que ninguém conseguia decifrar o sonho dele. E nós já vamos pular para o verso 12. Então o rei, quem? O rei Nabucodonosor, muito se irou e se enfureceu também. O homem ficou irado, enfurecido. Por quê? Porque ninguém conseguia decifrar o sonho dele. E ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E a Bíblia diz que buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que, igreja? Para que fossem mortos. Por quê? Porque ninguém decifrou o sonho dele. Está lá Daniel, está lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, são os mesmos. E de repente chega da parte do rei, vocês vão ser levados para serem mortos. Opa, espera aí, o que está acontecendo? É o versículo seguinte. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, que era o chefe dos eunucos, que era o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Aí então a Bíblia diz que Arioque explicou todo o caso o quê? Para Daniel. Daniel era um homem de Deus. Não, peraí, como assim eu vou ser morto? Como assim eu estou indo morrer? Eu e os meus companheiros. Como assim? Aí o chefe dos eunucos, o capitão da guarda do rei, contou tudo para Daniel. O negócio é o seguinte, Daniel, o rei teve um sonho, já chamou todos os astrólogos, os adivinhos, os sábios da Babilônia. Ninguém, tentaram até embromar o rei, ninguém consegue decifrar esse sonho. E o rei ficou tão enfurecido, mas tão enfurecido, que mandou matar a todos os sábios da Babilônia, inclusive você e os seus 3 companheiros também. E Daniel falou, não, peraí, recebo um decreto desse, recebo uma sentença dessa, e já vou assim me entregando para morrer? Porque tem gente que quando recebe a má notícia, já se prostra. Quando recebe o diagnóstico, já vou mandar comprar o caixão. Que isso, pastora? Sim, porque dependendo do diagnóstico, é tão desfavorável, que a pessoa não tem mais nem, como se diz, esperança de vida. O médico muitas vezes chega, é 6 meses de vida, ou o seu caso é muito grave, a pessoa aceita a sentença. O médico disse que eu vou morrer. Então a pessoa vai lá e literalmente já vai até, vou fazer o plano funerário aqui, já vou mandar comprar o caixão, porque eu vou morrer. Todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas você vai cumprir os seus dias sobre a terra. Está lá em Êxodo, que diz, quando Deus abençoa o nosso pão, a nossa água, 23, 25,
Olha, olha que palavra linda. Se eu servir a Deus, Deus vai abençoar o meu pão, a minha água, tirar da minha vida as enfermidades. 26. Aí ele diz, não haverá mulher no nosso meio que aborte. Quem crê, diga amém. Não haverá estéril na tua terra, diga amém. Amém. E agora, ó, recebe essa bênção. E o número dos teus dias cumprirei. Quer dizer, você vai, da parte de Deus, receber essa bênção. Você vai viver todos os teus dias que você tem que viver sobre essa terra. Eles não serão abreviados. Mas eu estou com uma sentença, pastora, a senhora não está entendendo. E você vai aceitar? E você vai se prostrar? E você vai, como se diz, se entregar? Sem lutar com a fé que Deus te deu? Não pode. Você tem um Deus que muda, um Deus que transforma qualquer situação. Mas a pessoa não vê saída para o problema dela, e ela se prostra. Daniel recebe isso, não aceitou a sentença de morte. Você não pode aceitar a sentença do diabo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as tuas finanças. Quando você tem um Deus que é o dono da prata e de todo o ouro que existe, das pedras preciosas, do petróleo, foi tudo Ele que criou. E ele diz, apóstolo Paulo diz que segundo as suas riquezas, Ele suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como o próprio Davi um dia declarou, fui moço, estou velho agora, a idade chegou para mim, mas eu nunca vi em toda a minha vida um justo a mendigar, o quê? Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência, o quê? A mendigar o pão. E nesse mesmo salmo, no verso 19, Deus diz que nos dias maus sobre essa terra, e nós temos vivido os dias difíceis aqui na terra, nós não seríamos envergonhados. E Ele diz que nos dias de fome sobre a terra, sobre a nação, se fartarão. Diga glória a Deus. Ah, Deus, e quando eu leio isso, eu me lembro de Gideão. Gideão se sentia tão fraco, menor, mais, como se diz, ele se sentiu menor, o mais fraco, desapontado, desacreditado, mas o homem desse jeito, ele teve uma sabedoria para malhar trigo no lagar. E numa época que havia fome sobre Israel, que o povo morava dentro de cova, que o povo morava dentro de caverna. Eu fico meditando nisso, o povo escondido em cova, escondido em caverna, com medo dos midianitas, porque eles arrasavam a novidade da terra, não tinham mantimento. No verso 6 diz que eles empobreceram tanto, ô pastora, ficaram pobres no sentido de não ter nem o básico para comer. Tanto que tem um versículo que fala que não havia mantimento em Israel, não tinha comida para comer, um pouco antes, no 5. Olha lá, ó. Olha lá. Para destruir, ou é antes, no 4? Destruir, olha lá, ó. Não deixavam mantimento em Israel. Tem gente vivendo luta assim, meu Deus, tem mantimento no armário, abre a geladeira, só tem água, gelo, e quando tem, porque às vezes não tem nem energia, porque foi cortada. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E aí eu olho para Gideão, menino que se sentia o menor, fraco, desapontado, desacreditado, mas que teve uma atitude que ninguém teve em Israel. Ele sabia que se ele fosse malhar o trigo na eira,
que o trigo tinha que ser malhado na eira, lugar alto, onde ventava bastante. Ele sabia que os midianitas iam ver. Então ele pegava o trigo e ele ia para dentro do lagar, que é um lugar escuro, fechado, onde se pisa a uva. E não me pergunta como ele conseguia malhar o trigo dentro do lagar. E o que isso significa? Que dentro da casa de Gideão tinha pão, quando não tinha nem o que comer em Israel. Você está entendendo? Havia fome, mas na casa de Gideão tinha pão. Deus viu essa atitude. Esse rapaz, no meio de tudo isso, ele ainda tem coragem de malhar o trigo, ainda traz sustento, provisão para a casa dele. No meio desses inimigos, ele está conseguindo ter vitória. Quem está entendendo? É ele mesmo que eu vou usar. Ele não acreditou, né? Mas Deus tratou com ele. Diga amém. Então você creia nisso. Na terra pode estar tendo fome, mas na minha casa, oh Deus, nem que eu malhe o trigo no lagar, mas não vai faltar o pão. O Senhor é comigo. Quem crê nisso, diga amém. Você crê? E tem gente que está precisando de mudança na vida financeira. Você vai aceitar a sentença do diabo sobre as suas finanças? Pastora, a senhora não está entendendo. Meu irmão, é você que não está entendendo. Porque se eu olhar com os olhos naturais, eu vou concordar com você. Mas eu estou olhando com os olhos da fé. E nós estamos diante de uma palavra que diz que um homem de Deus não aceitou a sentença que veio sobre ele e sobre os seus companheiros. E eu vou perguntar só para encerrar: você vai aceitar a sentença do diabo sobre a sua vida? Não, em nome de Jesus. E o que ele fez, pastor? O que eu e você temos que fazer? 16. Ousado. Tem que ter ousadia de Deus para fazer o que tem que ser feito. Ele entrou, pediu ao rei que lhe desse um tempo, para que pudesse lhe dar a interpretação. Mas o rei não estava irado, o rei não estava enfurecido, mas ele teve a ousadia de Deus. Me dá um tempinho, me dá um tempo, eu vou voltar aqui com a sua interpretação. E o tempo foi concedido. Quem pede, recebe. Deus me abre porta até onde não tem. Vai lá. Daniel fez o quê? Foi para a sua casa, chamou o Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Ananias, o Misael e o Azarias, que eram os seus companheiros, e disse o quê? Vamos orar. Vamos orar. Tem uma sentença de morte sobre a nossa vida, sobre os sábios da Babilônia, e nós precisamos orar. Por quê? Aí ele diz, para que pedissem a Deus misericórdia, ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Diga glória a Deus. Ele não aceitou a sentença de morte. E nós vamos pedir para quem revelar esse segredo para a gente? Para Deus. Vamos pedir misericórdia a Deus. Misericórdia para a gente não morrer. E misericórdia para que Ele nos revele esse segredo. Quem está entendendo? Lá em Salmo 25, 14, diz que o segredo do Senhor é o quê? Lê lá, ó. Grifa aí, o reverendo Tiago. O segredo do Senhor é para quem, igreja? Para aqueles que para quem tem medo de Deus? Não, para quem o respeita. Para quem o teme, ou seja, o respeita. Para quem respeita a presença dEle e respeita a palavra dEle. O que é respeitar? É praticar. É atender. É fazer o que Deus manda. Deus só revela o segredo
para quem é temente. Por que que Deus revelou o segredo dele para Daniel? Porque Daniel era um homem temente a Deus. Chegou muito jovenzinho na Babilônia, mas até o fim da sua vida, bem já avançado em idade, ele nunca mudou para com Deus. Ele sempre foi um homem temente a Deus. A Bíblia diz que nunca se achou nele vício ou culpa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, por aí você já vê. Você tem sido uma pessoa temente a Deus? Pastor, eu tenho procurado ser. Eu tenho lutado para viver a palavra. Aonde eu erro, eu me arrependo, eu me volto para Deus. Eu não sou uma pessoa perfeita não, pastora, mas eu tenho procurado ser muito sincero, sincera com Deus. Isso é ótimo. Porque se a pessoa não tiver temor de Deus, não pense ela que o segredo será revelado. Que segredo é esse? A revelação da palavra. Que Deus quer mostrar para você. Tem coisas na Bíblia Sagrada que Deus vai mostrar para você. E basta uma palavra. Uma palavra só que Deus mandar é o suficiente. Deus revelou o segredo para Daniel. Ele quer revelar para você o segredo. Coisas que quando você estiver lendo, né, a sua Bíblia, vai saltar aos teus olhos e Ele vai mostrar para você. E você vai falar, é isso, Deus. É isso, Senhor. Quem está entendendo? Que você vai orar com aquela fé e ver o negócio acontecer, e ver o milagre acontecer. Ele quer se revelar a você. Olha lá, que lindo o Daniel agora, ó. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Diga aleluias. E aí quando Daniel ficou sabendo da interpretação, ele pegou o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego, né, ou Ananias, Misael e Azarias, e falou, vamos, corre, vamos lá na casa do rei. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Não, o que ele faz logo depois disso, igreja? Ele louvou o Deus do céu. Antes de falar com os homens, ele foi louvar a Deus. E olha que louvor lindo. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Daniel já tinha a resposta, mas não saiu correndo, que nem um louco, atropelando tudo. Rei, está aqui a resposta. Não. Primeiro ele foi falar com Deus que tinha lhe dado a resposta, com Deus que lhe tinha revelado o segredo. E ele disse, meu Deus, que o seu nome seja bendito para todo sempre. O seu nome na minha vida precisa ser bendito. Quem está entendendo, diga amém. Diga o nome de Deus na minha vida e na minha casa sempre será bendito. Amém? O que mais ele falou? Porque do Senhor é a sabedoria e também a força. Ele não era uma pessoa orgulhosa. Se eu tive sabedoria para saber esse segredo, não é mérito meu. Foi Ele que me deu sabedoria. Diga amém. Tem gente que é tão orgulhosa. Oh meu irmão, minha irmã, é Deus. É Deus. Quem está entendendo? Ele muda. Grife esse muda. Ele muda. O meu Deus muda. Mas ele diz que não muda ele, a essência dele, mas as situações da nossa vida, ele muda, ele transforma. Ele muda o quê? Lê aí, ele muda o quê? Os tempos e as horas. Quem crê nisso, diga amém. Tempos de doenças, em tempos de cura.
Quem crê, diga amém. Em tempo de saúde, para o seu corpo, para as suas emoções. Tem de gente sendo atacado nas emoções, com a ansiedade, com a depressão. Ele muda tempos de depressão em tempos de cura. Quem crê, diga amém. Tempos de miséria, de dívida, de escassez, em tempos de abundância, em tempos de pagar a sua dívida. Como a irmã aqui contou o testemunho esses dias atrás, começou a fazer as campanhas aqui na igreja, estava devendo 15 mil, e Jesus abriu as portas, ela não só pagou essa dívida, como ela tinha piso só para colocar do lado de fora, e Deus deu mais do que ela pensou, porque ela conseguiu colocar do lado de fora e trocar também do lado de dentro da casa. Para uma mulher que chegou aqui devendo, esse Deus mudou. Os tempos de dívidas, de escassez, em tempos de abundância. Quem crê nisso, diga amém. Amém, igreja? Tempos de brigas, contendas, ofensas, em tempos de reconciliação, de paz, de harmonia, de compreensão, que às vezes falta a compreensão. Tempos de frieza, em tempos de avivamento. Quem crê nisso, diga amém. Tempos de mágoa, ressentimento, em tempo de perdão. Deus muda os tempos na nossa vida. E Ele muda as horas também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele remove os reis e estabelece os reis. Por isso você tem que estar sempre firmado em Jesus. Pastora está aqui, mas se o vento soprar e vier outro, eu não estava firme na pastora, eu estou firme com Jesus. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que fica firme no homem, aí se o homem é tirado, ele vai junto. Não, está errado. Nunca foi firmado em Jesus, então tem que ser firme com Jesus, diga amém. E aí diz, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes ou aos entendidos. Quem recebe aqui? Toma posse. Ele está te dando sabedoria e conhecimento, ciência e conhecimento. Olha lá, 22, o que Ele faz, igreja? Ele revela o quê? O profundo e o quê? E o escondido. O que tiver mais profundo e escondido nessa palavra, que os seus olhos ainda não enxergaram, Ele vai revelar a você. Pérolas, palavras preciosas, promessas. E Ele diz, conheço o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Eu sei quem está em problema sério, grave, eu tenho a luz, a solução. Porque é a luz que dissipa as trevas. Quando a luz entra, as trevas são dissipadas. E para finalizar, ó Deus de meus pais. Que bonito, né? Ele herdou essa fé de quem? De quem, igreja? Dos pais. Lembra do Timóteo? Vovozinha Lloyd, lembra da avó Lloyd? A fé que habitou na vozinha Lloyd passou para a mãe dele chamada Eunice. E aí a fé que o Paulo diz que não era fingida, agora habitava em Timóteo. Não tem herança melhor. Melhor do que dinheiro. E olha que dinheiro não é ruim não. Mas não é tudo. Quem está entendendo? Quem, né? Não vai ser hipócrita. Se você tem dívida, você precisa do quê? De dinheiro para pagar o que deve, sim ou não? Se a despensa está vazia, se tiver dinheiro, você vai no mercado, faz a compra e enche a despensa. Sim ou não? A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Dinheiro é bom. Você pode gostar do dinheiro, não amar. Porque dinheiro é bênção, é ferramenta que Deus nos dá.
mas ele não é tudo. A senhora acabou de falar que ele responde por tudo. Não, não sou eu que falo, é Eclesiastes. A Bíblia diz que para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Mas ele não é tudo. Quem é tudo é Jesus. Agora voltando aqui, a fé que passou da avó para a mãe, passou para o filho, coisa linda. Agora aqui ele está dizendo, ó Deus de meus pais, que era o Deus de Daniel agora, eu te louvo, eu te celebro, Deus, como eu estou feliz, Senhor. Celebrar é felicidade, diga amém. Por quê? Porque foi o Senhor que me deu sabedoria e força. O Senhor me fez saber o que te pedimos em oração. O Senhor nos fez saber este assunto do rei. E o que isso significava? Que eles não iam morrer. Agora sim ele vai, ó. Eu não vou poder ler, por isso Daniel foi ter com Arioque, que o rei tinha constituído para matar os sábios. E ele já entrou falando, não mate os sábios de Babilônia. Não só eu e os meus companheiros, todos os sábios de Babilônia, não mate. Me introduza onde? Na presença do rei, que eu vou dar a ele a interpretação. E o Arioque, correndo depressa, colocou Daniel na presença do rei e explicou tudo. Esse aqui é um dos cativos lá de Judá, e é ele que vai fazer toda a interpretação. E no 27, Daniel fala na presença do rei, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Aleluia. Não é o homem que pode fazer por mim, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Aleluia. Daniel chega na presença do rei e fala, ó, não é homem, não é, olha lá que ele falou, né? Não é sábio, astrólogo, magos, adivinhos, mas um Deus no céu, que vai revelar o segredo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que isso significa? Tem coisas que o homem não pode fazer por mim, nem por você. Não é médico, eu respeito eles, são bênção de Deus na terra. Mas tem coisas que o médico já não pode mais fazer por mim. Tem coisa que o doutor, o advogado, já não tem mais a brecha na lei, já não tem mais o que fazer. Quem está entendendo? Não tem coisa que a mãe já não pode mais fazer pelo filho, tem coisa que o pai já não pode mais fazer pela filha, e assim vai. Mas há um Deus nos céus. Quem está entendendo, diga amém. Então diga para esse irmão, para essa irmã, há um Deus nos céus. Amém? Ele revelou todo o segredo para o rei. E no verso 46, Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto. E a Bíblia diz que ele adorou Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente, Daniel, o vosso Deus é Deus dos deuses. Ele tinha aqueles deuses com D minúsculo, e ele está dizendo, o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses. Exaltou o Deus do Daniel acima de todos os deuses da Babilônia. Ele é o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, Daniel, pois pudeste revelar este segredo. O próprio rei reconheceu quem era o Deus de Daniel. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, colocou ele para ser governador de toda a província, como também por principal governador de todos os sábios de
Mudou ou não mudou? O homem ia morrer. Agora o homem se tornou governador da província e dos sábios da Babilônia. Mudou ou não mudou? Então diga: Deus, muda a minha sorte. Amém? E pediu Daniel. Daniel não foi uma pessoa egoísta. Agora eu sou o governador. E você, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ficam aí. Não. Olha que bonito, irmãos. Olha que atitude, né? Nobre. E pediu Daniel ao rei: rei, tá bom, o senhor me abençoou, me fez governador da província, governador dos sábios, mas eu gostaria de lhe pedir, se tem como o senhor constituir sobre os negócios da província da Babilônia, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Diga glória a Deus. Não, Daniel, tudo bem, pode ir. E a Bíblia diz que ele constituiu sobre os negócios da província de Babilônia o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Ele não só foi abençoado, mas abençoou os seus companheiros. Diga amém? Mas Daniel estava às portas do rei. Diga glória a Deus. Para quem ia morrer, né? Olha lá. Porque Deus muda. Quem crê nisso, diga amém.